Começa agora o programa Parlamento em Ação. Aqui você vai ficar sabendo tudo o que acontece no pequeno e grande expedientes do maior parlamento do país. No pequeno expediente, os deputados têm o tempo regimental de 5 minutos para falar de temas livres de interesse da população do estado de São Paulo. O pequeno expediente acontece de segunda a sexta, das 2h30 da tarde até as 3h30. Você acompanha agora os principais destaques dessa atividade parlamentar. Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente. Hoje, dia 30 de novembro de 2020, iniciamos o pequeno expediente com os seguintes oradores inscritos. Deputado Dr. Jorge do Carmo, deputada Damares Moura, deputado delegado Olim, deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, primeiramente eu gostaria de parabenizar a nossa chapa que disputou a eleição municipal aqui em São Paulo, me refiro aqui ao Guilherme Boulos e a Luiz Erundina. Nós tivemos um ótimo desempenho eleitoral, com mais de 2 milhões de votos, e uma vitória política importante na cidade de São Paulo. Guilherme Boulos e Erundina conseguiram reencantar a política na cidade de São Paulo, catalisando vários setores progressistas, críticos e de esquerda da sociedade, artistas, intelectuais, a juventude militou bastante, se engajou de uma forma jamais vista numa campanha eleitoral na cidade de São Paulo. Uma campanha muito bonita, Nos últimos dias houve uma grande onda para fazer a virada, mas que não foi suficiente para uma vitória eleitoral contra o Tucanistão aqui em São Paulo, que é muito poderoso, que tem toda uma blindagem da mídia comercial, de setores do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Assembleia, da Câmara Municipal de São Paulo, faz uma blindagem do PSDB, uma blindagem já histórica, que todos nós conhecemos. Mas, senhor presidente, eu fiquei assim, horrorizado com as avaliações feitas, dizendo, pelos tucanos, logicamente, de que a experiência venceu o radicalismo. Eu falo que experiência do PSDB aqui em São Paulo, a experiência da farinata, de um governo que tentou oferecer farinata, ração para os alunos da rede municipal, a experiência da farra dos pedágios, a experiência da máfia da merenda escolar, a experiência, senhor presidente, do aumento dos impostos, da extinção da CDHU, da SUSEM, da redução dos orçamentos nas áreas sociais. Essa é a experiência do PSDB aqui em São Paulo mesmo, a experiência do fechamento de salas de aulas na rede municipal, de brinquedotecas, de salas pedagógicas, da criação, a experiência da criação de salas fantasmas, de escolas fantasmas na área da educação infantil, para tentar enganar o Ministério Público e o Tribunal de Justiça em relação à obrigação da Prefeitura em atender a demanda na área da educação infantil. Então, essa é a experiência do PSDB, que vai, infelizmente, continuar existindo na cidade e no estado de São Paulo. As nossas propostas eram todas factíveis de serem implantadas, não tinha nada de radicalismo. Essa palavra radicalismo foi uma tentativa utilizada para desqualificar as propostas e o programa do PSOL, que foi construído coletivamente por vários setores, por intelectuais, por especialistas, em cada área, senhor presidente. E todas elas eram factíveis de serem cumpridas, e poderiam ser realizadas no estado de São Paulo, porque nós dizíamos de onde viria
o recurso, porque nós conhecemos o orçamento, né? Não tinha nenhum tipo de irresponsabilidade fiscal. Ao contrário, havia na nossa proposta responsabilidade fiscal, mas com responsabilidade social, diferentemente do PSDB, que só sabe fazer ajuste fiscal contra o povo, terceirizações contra a população, privatizações e desmonte do patrimônio público. E eu fiquei também chocado, senhor presidente, porque ontem, na hora do anúncio do pronunciamento do Bruno Covas, né, ele foi extremamente covarde, porque ele escondeu o seu vice, o Ricardo Nunes, durante toda a campanha. Porque Ricardo Nunes é acusado, é investigado, inclusive, pelo Ministério Público Estadual, em relação a essa máfia das creches, e também tinha denúncia contra ele em relação à sua vida particular, mas envolvendo violência doméstica, numa briga com a sua esposa. Enfim, mas o Bruno Covas escondeu o Ricardo Nunes o tempo todo durante a campanha, e ontem, de uma forma covarde, ele apresenta o Ricardo Nunes, abre espaço e faz um elogio especial ao Ricardo Nunes. E um outro que apareceu, que estava sumido da campanha do PSDB, foi o Dória. O Dória desapareceu porque ele tirava os votos do Bruno Covas. O Dória está totalmente queimado, desmoralizado na capital e na grande São Paulo. Então, ele foi escondido durante todo o tempo e ontem reapareceu e até fez o seu discurso. O fato é que o pessoal saiu grande dessa campanha, saiu vitorioso. O Guilherme Boulos se projeta hoje como uma das principais lideranças do campo de esquerda, do campo progressista da nossa sociedade. E elevou o pessoal para um outro patamar e ajudou também a formar consciência política crítica aqui na cidade de São Paulo. E nos ajudou a fazer com que houvesse o crescimento da nossa bancada de vereadores na Câmara Municipal, de 2 para 6 vereadores e vereadoras. Então, para nós é uma vitória importante essa, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado é o deputado Maurici Coronel Telhada. Farei uso posteriormente da palavra. Deputado Douglas Garcia, Vossa Excelência tem o tempo regimental. Cumprimentar a todos, senhor presidente, nobres deputados. Nesse dia de desgraça para a população paulistana, não só para a população paulistana, mas para a população do estado de São Paulo e a brasileira como um todo, uma vez que a cidade de São Paulo, tudo o que acontece aqui impacta no resto do Brasil também. O nosso ilustre governador, que todo mundo sabe o que eu penso a respeito daquilo ali, usou mais uma vez o Palácio dos Bandeirantes para se promover. E não apenas para trazer a triste notícia de que nós iremos voltar à fase amarela, mas também para atacar os seus desafetos políticos. Como bem disse aqui o deputado Carlos Gianazzi, chamou de extremistas, da esquerda, extremistas à direita, como se ele não fosse um extremista, como se a retirada dos direitos fundamentais do povo promovida pelo PSDB não fosse o mais puro radicalismo, como se soldar estabelecimentos comerciais fosse uma coisa comum, como se arrastar os cidadãos que estão na praça pública pelo simples fato deles quererem ter um momento de lazer fosse uma coisa comum. E ele acha que tem moral para falar de extremismo. Veio aqui, disse, contra o negacionismo, contra o obscurantismo. Ora, o governador João Dória pouco se importa com a população do estado de São Paulo, tivesse essa preocupação em trazer o protocolo precoce de hidroxicloroquina para salvar vidas no estado de São Paulo. Diz que governa para todos, agindo de maneira responsável. É mentira, não governa para todos, governa apenas para o seu grupo de amigos, principalmente aqui para o seu grupo de amigos da LIDE, para o seu grupo de amigos chineses, e agora principalmente para o seu grupo de amigos democratas nos Estados Unidos, porque só
pode abrir escritório nos Estados Unidos da América se Joe Biden for considerado pela justiça e sei lá mais pelo quê, como presidente oficial dos Estados Unidos da América, tratando do estado de São Paulo, a máquina pública, com a maior irresponsabilidade e imparcialidade que algum governador já subiu ao poder agindo dessa forma. E disse ainda que a democracia deve ser respeitada, que nós queremos distância dos extremistas. Não existe, caro governador e senhor Bruno Covas, o atual prefeito do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, e infelizmente o próximo também, não existe pessoa em sã consciência que queira estar próximo dos senhores. São seres desprezíveis. Nós queremos a maior distância possível do PSDB, seja no governo do estado, seja na prefeitura municipal, dizendo que democracia não se impõe, ela se conquista. Não conquistaram nada através do voto. Nós tivemos aqui na cidade de São Paulo o senhor Guilherme Boulos com 2.168.109 votos, brancos, nulos e abstenções 3.649.457 votos. Sabe o que é, senhores? Somando essa população que faz parte do colégio eleitoral paulistano, nós temos 5.817.566 pessoas que não votaram no senhor Bruno Covas. Isso daqui não é conquista nenhuma, não é conquista democrática. A população da cidade de São Paulo sente repúdio do PSDB, sente repúdio dos tucanos, sente repulsa também da extrema esquerda. Mas essas eleições nos mostraram que os senhores estão extremamente enfraquecidos, sim, não tem moral, não tem poder, e agora se mostraram verdadeiros mentirosos. O governador do estado de São Paulo, pouco antes de nós termos agora essas eleições no segundo turno, havia publicado nas redes sociais dizendo: meu repúdio a mais uma fake news, não vamos fechar o comércio ou endurecer, veja bem, ou endurecer as medidas de combate à pandemia após as eleições. Ele disse que não endureceria as medidas de combate à pandemia após as eleições. E o que aconteceu no dia de hoje, notificado por vários jornais e pelo próprio governador: quarentena recua para a fase amarela em São Paulo, anuncia Dória um dia após a eleição. O senhor governador do estado de São Paulo, João Dória, mente na maior cara de pau, não passa de um mentiroso, não passa de uma pessoa, um estrume com relação a todos aqueles que estão hoje no poder e têm autoridade para agir, têm autoridade para ajudar a população do estado de São Paulo. Está hoje detendo este cargo como governador do estado de São Paulo, mentindo, traindo a população paulista, cuspindo na cara dos policiais militares, cuspindo na cara dos servidores públicos, cuspindo na cara do cidadão paulista que acorda todo dia cedo para ir trabalhar. Mente e somente diz que conseguiria fazer com que a polícia militar tivesse o melhor salário do Brasil. Mais outra mentira. Diz que cuida da vida do cidadão paulista. Mais outra mentira. Diz que não iria endurecer as medidas com relação à pandemia no estado de São Paulo. Mais outra mentira. E aqui, olha, tudo isso que foi trazido pela fase amarela, agora tem prazo, de acordo com a própria CNN, 14 dias seguidos na fase amarela para nós termos os locais de bares, restaurantes e similares com consumo até as 22 horas. 28 dias consecutivos na fase amarela para termos eventos, convenções e atividades culturais. Pergunto a todas aquelas pessoas que trabalham, a todas aquelas pessoas que dependem de eventos para sobreviver, a todas aquelas pessoas que trabalham em atividades conjuntas nas academias, irão sobreviver como? Irão viver como? Irão trazer sustento para suas casas como? O governador do estado de São Paulo é o irresponsável que está trazendo fome, miséria, pobreza, morte e destruição ao estado de São Paulo. E é por isso, senhor presidente, que para concluir, eu quero aqui anunciar a todos os deputados que eu, na condição de vice-líder do PTB, nas vezes em que ocupar a liderança, irei obstruir todos os projetos da Assembleia de São Paulo, enquanto não for pautado o decreto legislativo que nós iremos protocolar, que faz com que essas restrições trazidas pelo governador sejam mais flexíveis, que a população não venha a ser condenada, que a população não venha a ser prejudicada, que as pessoas consigam combater o coronavírus e ao mesmo tempo consigam trazer sustento para a sua casa. Portanto, senhores, eu anuncio sim que irei travar todos os projetos dessa casa enquanto esta Assembleia Legislativa não se dobrar às decisões ditatoriais que o governador do estado de São Paulo tem feito e tenho dito. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, o deputado Adalberto Freitas. Pela lista suplementar, deputado delegado Olim, deputado Castelo Branco, deputado Itamar Borges, deputado Frederico Dávila, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor. Solicito que o deputado Douglas Garcia assuma a presidência dos trabalhos. Por favor. Continuando a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, chamo para fazer uso da palavra o nobre deputado Coronel Telhada. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores deputados aqui presentes, a todos que nos assistem pela rede Alesp. Quero saudar aqui o cabo Anino e o soldado Tiago, em nome de quem saúdo nossa assessoria policial militar. Hoje, dia 30 de novembro, o mês de novembro acabou, final do ano está aí. 30 de novembro eu quero saudar os municípios aniversariantes, começando do dia 28, que foi sábado, nós não tivemos plenário, então quero citar aqui o município de Franca, que fez aniversário no dia 28 de novembro, e no domingo, os municípios de Mirante do Paranapanema e de Promissão. Um abraço a todos os amigos e amigas desses municípios. Hoje, dia 30 de novembro, nós temos uma série de municípios aniversariantes. São eles, hoje, dia 30 de novembro, os municípios de Adolfo, Álvares Machado, Cosmópolis, Echaporã, Elias Fausto, Franco da Rocha, Guapiaçu, Guaraci, Guarantã, Herculândia, Ibirarema, Irapuã, Lutécia, Manduri. Aproveito e já passo um abraço aqui para o nosso amigo o sargento Cristiano, que foi eleito vereador lá em Manduri, Miracatu, Oriente, Paulo de Faria, Quintana, Registro e Sales. Um abraço a todos os amigos e amigas desses municípios. No sábado também foi comemorado o Dia do Soldado Desconhecido, dia 28 de novembro, uma data muito importante para todos os militares, uma honra a todos que faleceram em combate nos campos de batalha e muitas vezes não foram nem encontrados. Às vezes, quando o corpo é encontrado sem qualquer identificação, e o dia 28 de novembro é conhecido como o Dia do Soldado Desconhecido. E hoje, dia 30 de novembro, é o Dia do Evangélico. Um abraço a todos os amigos e amigas que professam a religião evangélica. Eu sou evangélico também, da Congregação Cristã no Brasil. Então, um abraço a todos os amigos e amigas que professam essa religião, lógico, sempre respeitando as demais religiões, os amigos das igrejas católicas, espírita, enfim, de todas os vertentes religiosos, têm o nosso, não só nosso total apoio, como o nosso total respeito. As eleições foram citadas aqui, eu só quero trazer alguns números da Polícia Militar. Nesse segundo turno, ontem, domingo, foi utilizado um efetivo da Polícia Militar em todo o estado de São Paulo, um efetivo de 77.665 homens e mulheres trabalhando diretamente nas eleições. Utilizadas 16.049 viaturas, 141 cavalos, 12 aeronaves e 12 drones que trabalharam diretamente nas eleições do segundo turno que ocorreram ontem, dia 29. Infelizmente, em Natal, no Rio Grande do Norte, um policial militar foi morto. É o sargento Ricardo Brito. O sargento Ricardo Brito estava na praia com o pai dele, quando saía do local, acabou sendo abordado por dois criminosos que efetuaram disparos contra o sargento, que foi morto no local. O pai dele foi baleado também, socorrido grave para o hospital Valfredo Gurgel. O sargento era do 5º Batalhão, tinha mais de 20 anos de serviços prestados à segurança pública, entrou em 1997 na Polícia Militar do Rio Grande do Norte, sempre no 5º Batalhão. Deixa esposa e um filho, que a partir desse momento estão desamparados, porque o pai foi assassinado pelo crime. Eu não vi nenhuma comoção da mídia ou da população por causa disso. Eu não vi nenhum ônibus sendo incendiado, porque o povo que é ordeiro não faz isso, é coisa de bandido. Eu não vi pintando beco de preto, eu não vi imprensa se manifestando. Por quê? Porque a vida do policial não vale nada. Sendo ele branco, negro, azul, amarelo, homem, mulher, homossexual, não vale nada. O que vale é a vida de bandido e de quem fica fazendo barulho. Isso vale. De policial e de trabalhador não vale. Também, infelizmente, no Rio de Janeiro,
mais um policial morto. Nós temos aí um policial que foi morto no Rio de Janeiro, o soldado Paulo Roberto dos Santos Ferreira Júnior. Esse policial foi morto domingo em Duque de Caxias. A ação aconteceu na rodovia Washington Luiz, próximo à Avenida Brasil, onde policiais militares do 15º Batalhão efetuaram um cerco tático na via, tentando abordar criminosos. Quando os policiais foram abordar um veículo suspeito, a equipe foi atacada por criminosos e 2 policiais foram feridos e atingidos. O soldado Paulo Roberto dos Santos Ferreira Júnior, de 36 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu. O outro policial foi atingido no braço. Pode retornar para mim, por favor. Esses criminosos ainda foram cercados pela PM, abandonaram o veículo, bateram o veículo na fuga e entraram numa favela ali no Parque União. O soldado Paulo Roberto era lotado no 15º Batalhão, estava na corporação desde 2019. Eu não sei se esse número procede, não, porque se ele tinha 36 anos e 1 ano de polícia, eu não sei, eu acho que na Polícia Militar do Rio de Janeiro, eu não sei qual a idade máxima para ingressar, mas enfim, diz aqui que ele ingressou em 2019 e deixou esposa e 2 filhas. Para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, o soldado Paulo Roberto dos Santos Ferreira Júnior é o 50º policial morto. Esse ano, morreram em serviço no Rio de Janeiro 50 policiais militares. Absurdo isso, né, gente? E ninguém faz nada, ninguém faz nada. Como eu disse aqui, é a coisa mais normal do mundo, um policial ser morto, é o 50º agente de segurança, creio que aqui tem das outras forças também. 50 homens e mulheres da segurança foram mortos em serviços no Rio de Janeiro esse ano. O que é feito a respeito? Nada, a lei não muda e permanece como se estivesse tudo bem. Agora, mata bandido, a polícia matou o menor que estava dentro do carro roubado, mas não era ladrão. A família falou que ele não estava armado. Lógico, a família vai... Eu nunca vi família de bandido falar que ele é bandido, que ele estava armado e que atirou na polícia. Eu nunca vi em 42 anos de serviço público. E a imprensa continua dando ouvido para isso. Ah, não, ele estava dentro do carro roubado, ele estava dirigindo o carro roubado, mas ele não era bandido. Ele não era bandido. Então, quem que é bandido? É quem está em casa trabalhando? Só pode ser. Na política atual, quem não presta e quem não merece a consideração da lei é o trabalhador. É absurdo um negócio desse. E para fechar aqui, senhor presidente, já que o Caio falou que o meu tempo está vencido, eu só quero lembrar aqui os senhores que nós também não concordamos com esse retrocesso que acontece hoje no estado de São Paulo. Aliás, no dia 12 de novembro, aqui nesse plenário, eu fiz um discurso dizendo exatamente isso, que após passadas o segundo turno, seria retrocedido a situação de São Paulo no estado de pandemia. E aí está. É uma cachorrada, é uma sacanagem isso. Por será que tinha que retroceder? Por que não retrocedeu a semana passada? Por que não retrocedeu há 10 dias? Não, se esperou o resultado da eleição como se nós fôssemos idiotas. Aliás, eu não sei se nós somos ou não, né? Porque a gente vê cada coisa acontecendo e que eu fico em dúvida realmente se nós somos idiotas ou não. Mas se esperou passar a eleição e no dia seguinte se retrocede o estado de pandemia. Ou seja, é uma política sacana, covarde, desnecessária. E a população, mais uma vez, vai pagar o pato. Quem trabalha com eventos, com buffets, continua desgraçado, sem trabalhar. Daqui a pouco vai fazer 1 ano que estão sem trabalhar. Quem vai sustentar a família dessas pessoas? Bolsa Família? Não. O bandido está trabalhando aí, metendo os canos, fazendo o diabo, porque ali favorece. A polícia engessada, o povo sem poder trabalhar. Eu quero ver o futuro desse, qual que vai ser. Esse futuro me assusta. Muito obrigado, senhor presidente. Continuando a lista dos oradores inscritos no pequeno expediente, eu gostaria de chamar para fazer uso da palavra a nobre deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Convido o nobre deputado Coronel Telhada para reassumir os trabalhos na presidência. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os demais colegas presentes, as pessoas que nos acompanham, todos os que trabalham hoje aqui na casa. O plenário na segunda-feira é sempre um pouco corrido, porque é ao mesmo tempo em que ocorre o colégio de líderes. Então, eu tento acompanhar os dois. E nesse exato momento, no colégio, está sendo debatida a reforma administrativa aqui da casa.
pela primeira vez, porque eu acompanho todos os colégios, não sou líder, mas faço questão de acompanhar todos, e alguns funcionários me procuraram semana passada, muito nervosos, dizendo que a discussão da reforma administrativa já estaria muito avançada no colégio. Esta informação, não sei quem deu, mas não procede. Hoje, pela primeira vez, o presidente da Casa traz a reforma administrativa à pauta. Então, o compromisso que eu assumo aqui com todos os funcionários da Casa, sejam concursados, sejam comissionados, é de estudar com muito detalhamento essa reforma, analisar de maneira técnica, como, aliás, venho procedendo com relação a todos os projetos que tramitam na Casa. Tá? Então, acompanharei os debates no colégio, no dessa semana, da próxima semana, como venho acompanhando todos, e trabalharemos para que essa reforma, se efetivamente ocorra da maneira mais pautada pelos princípios que orientam a coisa pública, para trazer mais, vamos dizer assim, mais transparência, mais eficácia, mais eficiência para esta Casa. Então, peço que os funcionários não fiquem tão agoniados, que eu percebo que tem uma tensão muito grande no ar. Semana passada, eu mesma atendi alguns que estavam emocionalmente muito abalados. Então, o compromisso aqui de observar e acompanhar isso tudo de perto. Também gostaria de externar minha solidariedade ao povo de São Carlos, que foi vítima aí de uma enxurrada sem precedentes. Já estou, na verdade, entrando em contato com a Prefeitura de São Carlos para verificar como podemos ajudar. Quinta-feira tem a reunião mensal com o governador, vou verificar com o prefeito quais são as prioridades. Como já disse, digo sempre, faço questão de participar de todas as reuniões mensais com o governador e acho, claro, respeito as visões diversas, mas entendo que é importante o deputado, seja da base, seja da oposição, seja independente, como eu me entendo, que ele ocupe todos os espaços institucionais. Então, vou conversar com o prefeito de São Carlos para poder trazer para essa reunião de quinta-feira as principais pautas, as principais demandas da cidade de São Carlos, que foi vitimada por uma enxurrada sem precedentes. Fica aqui minha solidariedade ao povo de São Carlos. Também gostaria de fazer aqui uma crítica construtiva com relação a uma obra que está em andamento em Santos, na verdade, na Baixada Santista. É a obra do VLT. Conversei com os colegas da Baixada, conversei com moradores, com munícipes, fui procurada no gabinete por alguns munícipes também. Reconheço que a primeira fase da obra do VLT na Baixada foi importante. Reconheço também que a terceira fase é importante, porque vai ligar Santos à Praia Grande. E já há até notícia de abertura de licitação para essa terceira fase. Ocorre que todas as pessoas que eu venho consultando são uníssonas no sentido de que a segunda fase não seria importante, não seria necessária, que vai ser um gasto desnecessário de dinheiro público, e que não é necessário também fazer a segunda fase para poder fazer a terceira, porque eu, como não sou engenheira, quando as pessoas começaram a reclamar da segunda fase, eu dizia, mas vocês não reconhecem que a obra é importante? Sim. Não gostaram da primeira fase? Sim. Não querem a terceira fase? Sim. E como é que vai fazer a terceira sem fazer a segunda? Né? Aqui eu reconheço a minha ignorância em termos de engenharia. Mas eu conversei com várias pessoas e o que elas disseram é que a terceira fase dessa obra do VLT é absolutamente independente da segunda e que essa segunda fase que passaria ali no centro de Santos, vamos dizer assim, seria uma obra mais para visibilidade, né, do que para efetividade propriamente. As pessoas fazem esse percurso de bicicleta, fazem esse percurso de ônibus, então que não seria preciso gastar esse dinheiro público ali, que vai atravancar. Inclusive, muitos comerciantes estão preocupados porque teriam que deixar os seus estabelecimentos, pessoas teriam que deixar suas residências, estão contrárias a essa desapropriação que está prevista para que seja feita essa obra. Então, eu assumo aqui o compromisso com o pessoal da Baixada, de unir forças aos colegas que são da região. Conversei já bastante com o Tenente Coimbra, vamos oficiar, vamos pedir pauta de reunião para tentar
vamos dizer assim, sensibilizar o Poder Executivo da importância de fazer a terceira fase sem fazer a segunda fase, quiçá deixar de uma vez por todas de lado esse plano da segunda fase do VLT na Baixada Santista. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senhora deputada. O próximo deputado, o deputado Gil Diniz. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados presentes aqui no Pequeno Expediente. Boa tarde aos nossos policiais militares, policiais civis dessa casa, e aos nossos servidores e a quem nos acompanha pela rede Alesp. Presidente, já foi dito aqui sobre o resultado das eleições municipais. Todos sabem do meu posicionamento. Conversava agora há pouco com o deputado Carlos Gianazzi sobre a força do tucanato aqui em São Paulo, né? Tem um pessoal que brinca que São Paulo você pode ser rebatizado por Tucanistão, um estado dominado pelo PSDB. E nem nos auges do PT, deputado Douglas Garcia, conseguiram sequer arranhar aqui os tucanos na cidade e no estado de São Paulo. Até o PT conseguiu ali colocar prefeitos, mas que não conseguiram sequer a reeleição. Mas nós vamos continuar fazendo oposição tanto ao PSDB, e se, de repente, o PSOL tivesse conseguido êxito na eleição do Guilherme Boulos, ia ter a nossa oposição ferrenha também, como sempre fizemos, desde o primeiro dia que nós estamos aqui. Agora, ficou claro nessa eleição, o deputado Douglas Garcia já colocou aqui da tribuna, a questão da abstenção, do voto nulo, do voto em branco, que se saiu vencedor aí no pleito, deputado Douglas, a população não confia no nosso sistema eleitoral, principalmente no sistema de apuração. E o que nós pedimos, o que nós exigimos à Justiça Eleitoral? Que o voto seja auditável. Será que é tão difícil entender isso que nós pedimos? Será que uma crítica como essa, construtiva, à apuração dos votos, é uma tentativa de golpe à nossa Justiça Eleitoral? Não! Aí vai lá o ministro Barroso, né, que se diz iluminista, né, é o iluministro. Vai tirar sarro, o Coronel Telhado, deputado Coronel Telhado, daqueles que questionam e com fundamento a apuração. Não é possível que esse voto não seja auditável. Não é possível, em 2020, que nós tenhamos ainda que nos dobrarmos, pedirmos, implorarmos para um cacique, seja lá de qualquer partido, para ter uma legenda, deputado Gianazzi, para concorrer a uma vaga de vereador, de deputado estadual, de deputado federal, de senador, governador, presidente da República, que seja. A gente precisa discutir isso. Voto auditável, conferir realmente se aquilo que o eleitor votou na urna é aquilo que foi contado, e a candidatura avulsa, Coronel Telhada. Vossa Excelência podia muito bem ter disputado uma eleição municipal com êxito. Vossa Excelência é popular, não só na periferia de São Paulo, como na cidade inteira. Todo mundo conhece o trabalho que Vossa Excelência fez quando comandou a rota. Mas o que acontece? Os caciques partidários negociam lá na cúpula, enfiam ali na garganta dos seus filiados essa decisão, e nos sobram aí no segundo turno Bruno Covas, Boulos, Joyce Halsemann. Meu Deus do céu, é a decadência. O povo foi lá e mostrou a sua insatisfação. Vitorioso dessa campanha se saiu abstenção, branco e nulo. Então a gente precisa repensar isso que vem acontecendo, dar publicidade a essa contagem dos votos, auditoria nesse voto e candidaturas avulsas, para que a gente não possa depender de algum cacique partidário. Eu estou sem partido hoje,
Se eu quiser me candidatar a qualquer outra coisa numa próxima eleição, vou ter que me filiar em algum partido, por mais que eu não acredite nessa cúpula partidária. Partidos vendidos, partidos sem ideologia, partidos que não acreditam em si mesmo, que só se mantêm por conta de uma coisinha chamada fundo partidário. Eu volto aqui à tribuna, Coronel Telhado, se der tempo, para abordar as medidas, né, do senhor governador João Dória, mitômano, mentiroso, compulsivo, e eu retorno aqui para abordar essas medidas tomadas hoje, um dia após a eleição municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Próximo deputado, o deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, eu gostaria de convidar todos os parlamentares, todas as pessoas que estão assistindo a nossa programação, todas as comunidades escolares a participarem na próxima sexta-feira, no dia 4, às 17 horas, de uma audiência pública que nós estamos realizando aqui na Assembleia Legislativa. Logicamente que ela será online, né, pelo aplicativo, contra o fechamento de salas e turnos da rede estadual de ensino, que eu venho denunciando exaustivamente toda semana aqui pela tribuna da Assembleia Legislativa. E também já antecipando que eu já acionei o Ministério Público em relação a esse fato, né? Estamos cobrando providências para que esses turnos não sejam fechados e as salas também, senhor presidente. E, sobretudo, o curso noturno está sendo fechado. E, ainda mais, a educação de jovens e adultos. O governo está fazendo um verdadeiro desmonte de turnos e de salas de aula em toda a rede estadual. São denúncias e mais denúncias chegando a todos nós, inclusive não só ao meu mandato, mas aos vários mandatos aqui da Assembleia Legislativa, né? Desmonte da educação, senhor presidente, sem contar que também há uma imposição autoritária do secretário Rossielli para que escolas implantem, mesmo não podendo e não querendo, o famoso programa de ensino integral, que é um projeto altamente excludente. Ele exclui os alunos trabalhadores, né, e superlota outras escolas, porque numa escola com 1.300 alunos, que se torna uma escola desse programa PEI de escola integral, ela só vai atender 300 alunos. Os outros 1.000 alunos serão matriculados em outras escolas distantes, muitas vezes, do bairro, superlotando escolas já superlotadas. Por isso que nós afirmamos que esse projeto de PEI é um programa excludente. E, ao mesmo tempo, o governo fecha escolas em todo... fecha turnos e salas em todo o estado. Eu já fiz aqui várias denúncias, elenquei nomes de escolas que estão passando por essa situação, como, por exemplo, a escola estadual professora Esther Garcia, que fica no Grajaú, que terá todo o seu período noturno fechado. Imagina fechar o noturno de uma escola no Grajaú, né, que tem uma alta demanda escolar. É isso que o governo Dória está fazendo, né? E em várias regiões, em várias escolas, senhor presidente. Então, essa audiência pública é importante. Nós convidamos o Ministério Público Estadual e a Defensoria para que eles ouçam os pais, os alunos, os professores, os gestores, ou seja, toda a comunidade escolar terá voz. E nós, como eu disse, convidamos o MP, convidamos a Defensoria Pública, nós vamos levar o caso também para o Tribunal de Contas do Estado, né, demonstrando que o Estado de São Paulo, o governo Dória, está impedindo o acesso de milhares de adolescentes à educação básica no Estado de São Paulo, seja ao ensino fundamental, ao ensino médio, ao ensino de educação de jovens e adultos. E isso, senhor presidente, é um crime, né, constitucional, porque o acesso ele é um princípio constitucional, é um direito,
O direito à educação ele é consagrado na nossa Constituição, na nossa LDB, no Plano Nacional da Educação, acesso, a permanência e a qualidade de ensino. Isso não está acontecendo aqui no Estado de São Paulo. E, por fim, senhor presidente, então, vai ser exatamente na próxima sexta-feira, dia 4, agora, às 17 horas, essa audiência pública. E aproveito também, senhor presidente, que para mostrar a nossa indignação com o governador Dória, que só deixou para anunciar a mudança de fase de combate ao coronavírus agora, após as eleições. Isso é uma vergonha, isso é uma afronta, senhor presidente, à população do Estado de São Paulo. Quantas vidas custaram, porque ele já tinha sido alertado pelos médicos, pelos sanitaristas, pelos especialistas, de que o coronavírus estava crescendo, que aumentou o número de pessoas mortas, internadas, que já faltam UTIs, e não só em São Paulo, mas em outras regiões do Brasil também. O governador nada fez para proteger o seu aliado político, preocupado apenas com o calendário eleitoral. Então, foi uma medida, esse comportamento foi criminoso, porque muitas pessoas foram contaminadas, muitas pessoas, com certeza, morreram por conta dessa irresponsabilidade do governo Dória aqui em São Paulo, que mantém as escolas abertas. Por incrível que pareça, ele anunciou a fase amarela, falando que é perigoso, que o coronavírus está crescendo, a contaminação, o contágio está crescendo, mas manteve as escolas abertas. Nada mudou em relação às escolas, sobretudo no ensino médio, senhor presidente. Escolas de ensino médio estão abertas no Estado de São Paulo, escolas da rede pública e da rede privada, com certeza aumentando ainda mais o contágio em todo o Estado de São Paulo. Esse é um dos motivos. Depois que o governo determinou a abertura das escolas, nós começamos a ter um aumento do contágio em todo o Estado de São Paulo. Então, quero aqui também me associar ao que disse o Douglas Garcia, o Gil Diniz, em relação a esse golpe do governador, a essa irresponsabilidade de só anunciar a mudança da fase agora, após o segundo turno da eleição municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. O próximo deputado é o deputado Douglas Garcia. Senhor presidente, para minha surpresa no dia de hoje, eu soube de uma notícia que me deixou estarrecido. Senhor presidente, é necessário me aprofundar mais a respeito desse ofício que chegou até mim e também essa instrução do Tribunal de Justiça Militar, saindo do gabinete da Corregedoria Geral. Mas, senhor presidente, tendo em vista a gravidade dessa situação, o que eu vou dizer aqui eu colocarei na condicional, no se, porque eu preciso que a Polícia Militar do Estado de São Paulo e que o Tribunal de Justiça Militar também me responda, se for verdade, e é claro, sendo verdade, o que pode acontecer com os policiais militares. Senhor presidente, saiu a instrução número 2/2020 do Tribunal de Justiça Militar no gabinete da Corregedoria Geral e que diz no seu artigo 1º, o Presídio Militar Romão Gomes, por expressa disposição legal, destina-se a presos que ostentem a condição de militar, seja da ativa, da reserva remunerada ou não remunerada, ou reformado, da polícia ou bombeiro militares. E lá no finalzinho diz, artigo 5º, essa instrução entrará em vigor na data de sua publicação. Segunda-feira, 30 de novembro de 2020, caderno único. Através dessa instrução, senhor presidente, pelo que eu pude entender e o que está sendo dito, é que aqueles policiais militares presos no Romão Gomes, que perdessem a condição de policial militar, pudessem ser transferidos a presídios comuns. Senhor presidente, nós sabemos que muitos policiais militares hoje presos no Romão Gomes estão lá por trocar tiros com bandidos ou por ter mandado os bandidos aos cemitérios. Eu não estou aqui colocando a minha mão no fogo por toda a totalidade dos policiais militares que estão no Romão Gomes, porque eu sei que existem pessoas ruins em todos os lugares, existem pessoas ruins em todas as instituições, mas eles são minorias, elas são minorias. As pessoas boas, eu tenho a mais absoluta certeza que são maioria
em todas as corporações, e na Polícia Militar não é diferente, e muitos casos de injustiças acontecem na corporação da Polícia Militar. Muitos policiais militares que estão hoje no Romão Gomes perdem a condição de policiais militares e conseguem depois através da justiça. E olha só o que essa proposta traz. Essa proposta aqui trazida por essa instrução é de que aqueles policiais que perderem a patente de policial militar fossem levados para presídios comuns. Todo mundo sabe o que acontece com policiais militares quando eles são levados a presídios comuns, principalmente aqueles que trocam tiros com bandidos. E agora, senhor presidente, para minha estarrecedora surpresa, este outro ofício circulando no dia 5 de novembro de 2020, ao senhor corregedor-geral, solicita a transferência do ex-cabo PM, aqui colocado ex-cabo PM, Vitor Cristilder Silva dos Santos, para uma unidade de estabelecimento prisional subordinada à Secretaria da Administração Penitenciária. Senhor presidente, para quem não sabe, quem está me escutando nesse momento, Vitor Cristilder foi um daqueles policiais que foram simplesmente jogados dentro de uma investigação trazida pelo Ministério Público a respeito da chacina de Osasco. Como eu já disse aqui antes, eu não coloco a minha mão no fogo por todos aqueles que estão sendo investigados, mas pelo senhor Vitor Cristilder eu coloco sim, porque eu conheci a sua família, conheci a história pregressa do policial militar. E senhores, o que está acontecendo hoje no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo se trata de uma das maiores injustiças da história desta república. Eu peço por gentileza que seja reproduzido o vídeo que eu trouxe. Eu quero levar essa sensibilização aqui à população do Estado de São Paulo e à população brasileira. Pode reproduzir. Mais uma vez, sendo acusado por um crime que eu não cometi, que eu sou inocente. Não sou eu que estou falando, é os autos que falam que eu sou inocente. De fato, você tem razão, não há uma prova muito contundente, uma prova assim, irrefutável contra cada um deles. Não sou esse moço, não sou eu, pelo amor de Deus. Minha família tá jogada aí, ó. Tô respondendo procedimento disciplinar da polícia agora. Vou ser mandado embora. Como que eu vou sustentar minha família agora por causa do testemunho fraudulento de uma pessoa? Vou ser mandado embora por causa de um testemunho desse. Tô respondendo procedimento disciplinar, vou ser mandado embora porque uma pessoa fala que eu. Este ofício aqui, senhores, pelo que eu pude entender, este policial que vocês acabaram de ver, que foi condenado a mais de 100 anos através de uma prova absolutamente sem nenhum conteúdo, não é uma prova concreta, como o próprio promotor disse, esse promoteco disse, por falar a verdade, é um promoteco mesmo. Como pode vir a público dizer que não tem prova contundente contra um policial militar e ainda assim trabalha para acusá-lo com mais de 100 anos de cadeia, 100 anos de prisão? Você está tratando de uma vida, você está tratando de um trabalhador. Este policial militar, de acordo com este ofício aqui, pode ser levado a um presídio comum. Vitor Cristilder, que agora nós tivemos a maior testemunha do caso da chacina de Osasco, confessando que mentiu para ganhar 50 mil reais, que agora esta semana foi veiculado pela imprensa, que o crime que antecedeu a chacina pelo tribunal do júri, Vitor Cristilder foi inocentado, e ainda assim está preso, e pior, sendo levado para um presídio comum, pelo que eu pude entender, senhor presidente. Eu quero mandar um recado ao senhor corregedor-geral, à Polícia Militar do Estado de São Paulo, ao comandante-geral, ao senhor governador do Estado de São Paulo, a todos aqueles que hoje detêm o poder administrativo para cuidar daqueles policiais que estão no Romão Gomes e da corporação como um todo. Se acontecer qualquer coisa, um arranhão que seja, um mínimo arranhão que seja, com o cabo Vitor Cristilder, a responsabilidade será dos senhores, e eu vou estar aqui nessa tribuna para cobrar. Eu vou processá-los se acontecer qualquer coisa com estes policiais militares que estão sendo transferidos para presídios comuns, uma ameaça sequer. A responsabilidade será daqueles que assinaram a sentença de morte desses policiais militares. Senhor presidente, eu detesto bandido, eu tenho horror a bandido, eu não apoio milícias, eu não apoio genocidas, eu não apoio que policiais militares tenham o poder para sair matando
julgando quem eles bem entender, porque não é assim que eles agem, mas eu sou contra a injustiça, eu luto contra a injustiça, eu não estou aqui brigando para defender aquilo que não presta, eu estou aqui brigando por justiça, e a justiça só será feita quando nós tivermos pessoas que estão hoje injustamente presas em liberdade. A justiça só será feita quando esses promotecos de justiça que trabalham para defender bandido, ou para trazer uma resposta à sociedade, ainda que uma resposta completamente fajuta, superficial, para tentar acalmar os ânimos diante de uma tragédia, instrumentalizando, usando o poder para culpar aqueles que são inocentes. Senhor presidente, nós temos hoje na história do nosso país, sendo manchado o papel da justiça, com a prisão de Vitor Cristilder, e agora a condenação desses policiais militares que serão transferidos a presídios comuns. Alerto aqui novamente ao senhor corregedor, ao comando da polícia militar, a todos aqueles que têm poder para poder mudar isso daqui, revoguem imediatamente essa decisão, porque a partir de hoje, se acontecer qualquer coisa com esses policiais, eu vou estar aqui para processá-los e lembrá-los de que a culpa foi e sempre será dos senhores. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Conte comigo nessa reivindicação e nessa repulsa ao absurdo que está acontecendo com alguns policiais militares, não só o Cristilder, mas outros policiais, muitas vezes recolhidos sem provas e, o pior, condenados sem provas, com provas fúteis, totalmente infundadas. Conte comigo nessa grita e inclusive nessa documentação que for necessário. Parabéns, senhor deputado. Próximo deputado, deputado Gil Diniz. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Mais uma vez, presidente, aqui nessa tribuna, faço minhas palavras do deputado Douglas Garcia também. Conte com o nosso apoio, deputado Douglas. É surreal o que acontece com a nossa tropa, Coronel Telhado. A falta de tato, né? Muitas vezes o próprio comando esquece que tem uma tropa ali para comandar e acaba deixando que interferências políticas ou jurídicas prejudiquem a vida dos nossos policiais. Recebi um ofício agora há pouco, deputado Douglas, parece que é do dia 11 de novembro, falando ali sobre algumas alterações, sobre a saidinha do Natal, Coronel Telhado. Ora, os mocinhos, os bons meninos ali que se comportaram, deputado Douglas, vão para casa dia 22, das 6 da manhã às 18 horas e retornarão no dia 5 de janeiro. Olha que bonitinho. Vagabundo matou, vendeu droga, matou trabalhador, trabalhadora, matou policial militar, policial civil, vai para casa agora, passar o final de ano com a família. A gente vê esse tipo de situação, deputado Douglas, com os nossos policiais militares. E a gente sabe que muitos deles, muitas vezes, Coronel Telhado, são condenados, perdem ali a sua graduação, o seu posto, depois são inocentados e até retornam para a tropa. Então vejam vocês a exposição que esses policiais vão ter se saírem do presídio Romão Gomes e passem aí para um presídio comum. A gente sabe quem vai ser responsabilizado e serão responsabilizados, deputado Douglas Garcia. Conte com o nosso mandato. Mas voltei aqui à tribuna para justamente falar um pouco, né, mais um pouco, sobre o maior mentiroso que esse Estado já viu. Mitômano. Governador João Dória. Dia 13, véspera do primeiro turno, ele foi à sua rede social, deputado Douglas, dizer que não haveria ali retrocesso, que não era para a população cair na fake news, que não teria nenhuma medida ali mais restritiva. Menos de 24 horas depois do resultado do segundo turno, esse mitômano coloca o estado inteiro de São Paulo na fase amarela e impõe, sim, mais restrições ao povo paulista, que já está cansado dessa palhaçada que esse governador vem fazendo com o nosso povo. Não é possível o que ele vem fazendo. E tanto é, população, que ele não tem plano nenhum. O que ele faz? Coloca o estado inteiro. E era para ter reclassificado semana passada. Só que, mentiroso como é, para não usar outra palavra aqui,
para não parar no Conselho de Ética, deputado Douglas Garcia. Mentiroso como é, deixou passar aí o segundo turno para que seus aliados não perdessem votos, suaram sangue aí para vencer figuras bizarras como Guilherme Boulos, e hoje anunciou essa restrição. Mas olha aqui o que ele disse no dia 13 do mês de novembro. Por favor, coloca na tela. Olá, pessoal. Eu venho aqui para desmentir mais uma fake news, mais uma mentira. Depois das eleições, nós não vamos fechar comércios ou endurecer medidas de combate à pandemia. A pandemia está sob controle em São Paulo. Por isso, nós seguimos a pauta da ciência e da medicina. É a saúde que determina o que nós temos que fazer aqui, não é a política. Nós não agimos por pressão política ou por outros interesses. O meu repúdio aos que espalham esse tipo de mentira na tentativa de prejudicar a nossa gestão ou fazer um golpezinho às vésperas da eleição. A nossa gestão em São Paulo sempre lidou de forma transparente no combate à pandemia. E vamos continuar fazendo assim, priorizando a vida dos brasileiros. Brasileiros que trabalham, brasileiros que têm sentimento, que têm compaixão, que retomaram a economia da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo. Volto a reafirmar a você que está me assistindo agora. A prioridade é a vida, é a existência. Esse é o maior valor que todos nós temos. Esqueça fake news, combata a mentira, trabalhe e lute pela vida, como nós estamos fazendo. João Dória é um canalha, mentiroso. Fake news, governador, que você faz todo dia naquele palácio ali, naquele comício. Está aqui, está provado. Disse que não ia fazer e fez, mais uma vez. E a gente poderia colocar aqui centenas, milhares de mentiras desse cidadão. Falou, deputado Coronel Telhada, há um mês que não poderia, numa entrevista, que não poderia contratar policiais por culpa do presidente Bolsonaro, por conta de um decreto. Eu vi aqui a tribuna e disse, o governador está mentindo, porque o governo federal está contratando policiais federais, policiais rodoviários federais. A lei que foi aprovada no Congresso Nacional, coloca ali algumas possibilidades, e na área da segurança pública é uma possibilidade. Semana passada o governador veio anunciar mais de 5.000 policiais entre militares e civis que serão contratados. Mas fica aqui, povo de São Paulo, fica aqui esse governador que não pensa no interesse do povo paulista, não pensa no interesse do povo brasileiro, ele pensa no interesse do povo chinês, do Partido Comunista Chinês. É um garoto de recados, ele quer vender as bugigangas aqui da China, em São Paulo. Ele vai sufocar a economia de São Paulo, da cidade e do estado, para vender aí os produtos dos seus parceiros comerciais, principalmente chineses. Vai te trancar dentro de casa mais uma vez, para vender essa vacina. Ele tem que fazer isso, senão ele vai sofrer retaliação. Enquanto isso, nós vemos milhares de pessoas doentes aqui no estado de São Paulo. Doentes. Minha mãe, para finalizar, presidente, minha mãe teve síndrome do pânico, teve que parar no psiquiatra, coitada, porque ligava a televisão, só via falar de morte, covas abertas, caixões comprados, sacros necrotéricos, que foi denunciado aqui também, que venceram, perderam o seu prazo de validade. Quantas milhares de pessoas não estão passando por isso nesse momento, por culpa da negligência, da canalice de pessoas como João Dória? Nós não podemos permitir isso. Vou entrar pela 100ª vez, deputado Douglas Garcia, com um projeto de decreto legislativo para derrubar esse tipo de imposição do senhor governador. E conto com o apoio dos nossos pares aqui na Assembleia, por mais que nós vejamos aqui diariamente a Assembleia Legislativa se dobrar aos interesses do Palácio dos Bandeirantes. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Pela ordem, deputado Douglas. Para uma comunicação, senhor presidente. Regimental. Muito obrigado, senhor presidente. Apenas para somar as palavras do deputado Gil Diniz, dizer também, nobre deputado, se for do interesse do senhor, para a gente redigir esse decreto legislativo juntos. Inclusive, eu coloco aqui essa obstrução na Assembleia de São Paulo de que eu vou trabalhar, sim, para travar todos os projetos enquanto o decreto legislativo que nós iremos protocolar não for pautado, porque eu acredito que a Assembleia de São Paulo tem que trabalhar nisso. A Assembleia precisa ser consultada, nós somos o poder legislativo.
Quando se trata de fechar comércios, de reduzir os direitos fundamentais da população, nada mais justo que os deputados participem dessa discussão. Nós temos poder e competência, sim, para decidir a respeito da vida da população do Estado de São Paulo. E é por isso que eu vou trabalhar nisso. Convido Vossa Excelência para a gente poder trabalhar nisso juntos também. Novo normal, para mim, é o escambau. O governador do Estado de São Paulo não pode fazer isso com a população do Estado de São Paulo. A gente precisa conseguir trabalhar e trazer sustento para as nossas famílias. É isso que a gente precisa, fazer com que a população consiga ter o seu sustento, o seu pão de cada dia. E a gente vai trabalhar para isso. Nós não vamos deixar essa segunda onda que está chegando aí ser da mesma forma que aconteceu da primeira. Nós vamos fazer obstrução até o fim. E outra coisa, nobre deputado Coronel Telhada e nobre deputado Gil Diniz, acabei de saber da informação que os policiais militares que eu acabei de citar na tribuna, eles foram transferidos no dia 19, né? Ou seja, estão transferidos a um presídio comum desde o dia 19. Podendo ter essa decisão que tirou deles a condição de serem policiais militares, sendo revogados pela justiça. Né? Ou seja, imagine quantos outros policiais também podem ser impactados que hoje estão no Romão Gomes, e aqui eu não estou dizendo a totalidade dos policiais, porque, como eu bem disse, não coloco a minha mão no fogo por todos, mas eu sei que muitos ali foram presos de forma injusta. E ainda que não fossem presos de forma injusta, né, tendo sido presos de forma justa, quando você coloca policiais assim, ex-policiais no caso, que eles estão tentando considerar, em um presídio comum, é condená-los à morte. Então, eu acabei de pegar essa informação, eu vou entrar com todas as ações possíveis, todas as medidas cabíveis aqui, eu sei que eu posso contar com os senhores para isso também, porque é inadmissível isso que foi feito, acredito que essa Assembleia possa se debruçar sobre este tema também, é da nossa competência e é muito perigoso essa decisão autoritária, ao meu ver, que foi feita. É claro que a gente precisa ouvir a outra parte, precisamos ouvir o senhor corregedor, mas eu acredito que foi uma medida que deveria ter, pelo menos, ter passado pelo crivo do Poder Legislativo, porque se trata de vidas. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o levantamento da presente sessão. É regimental, senhor deputado, agradeço. Programa Parlamento em Ação vai para o intervalo e volta já. Não saia daí.